Mas, além disso, outros importantes fatores são corresponsáveis por esse resultado expressivo. Em particular, a sociedade tem deixado clara a demanda por respostas governamentais e empresariais para combater as mudanças climáticas e pela descontinuidade do programa de expansão, baseado em grandes reservatórios de usinas hidrelétricas que provocam inundação e deslocamento de povoado. Assim, acelerar essa transição energética tem se transformado em um objetivo comum a nível global para endereçar essas questões. Porém, em que pese o anseio por uma matriz limpa, alguns desafios devem ser enfrentados. Um exemplo é que, enquanto não estiverem disponíveis as tecnologias economicamente viáveis para o armazenamento de energia, ou seja, baterias, o crescimento das fontes renováveis não convencionais, aquelas que apresentam a característica de intermitência, ainda dependem da complementariedade de outras fontes com maior grau de disponibilidade, como termoelétricas a gás, que, embora em menor escala do que as termoelétricas a carvão ou a óleo, são emissoras de gases de efeito estufa. Nesse aspecto, vale considerar que o Brasil sai na frente de muitos países no processo de consolidação das fontes limpas, pois os grandes reservatórios instalados no passado podem cumprir esse papel de estoque do sistema. Colocando todos esses aspectos na balança, custo, tecnologia, meio ambiente, sociedade, será que conseguiremos retomar o crescimento limitando as emissões a um patamar mais saudável do que o anterior à crise? Que mecanismos regulatórios poderão ser implementados para incentivar esse cenário? A tecnologia de geração eólica conseguirá ganhos ainda maiores de competitividade, além daqueles alcançados nos últimos anos? Esse fenômeno se repetirá na geração solar em larga escala? Como se insere a geração distribuída nesse quadro? Qual será a importância das baterias? Estamos diante de grandes desafios técnicos, regulatórios, sociais e ambientais. E para discutir sobre esse tema tão complexo, temos aqui presentes os renomados especialistas do setor elétrico, que nos trarão suas visões sobre a retomada do crescimento no pós-pandemia, por meio das fontes renováveis. Quero dar as boas-vindas ao Andrew Stoffer, diretor da América Energia. Bom dia, Andrew. Bom dia. Também está conosco o João Melo, CEO da Timos Energia. Bom dia, João. Bom dia. Bem-vindo, Luiz Barroso, CEO da PSR. Bom dia, Luiz. Bom dia. E, por fim, eu registro a presença do Rafael Gomes, sócio da Demarest Advogados. Bom dia, Rafael. Bom dia. Vamos começar com a pergunta para o Luiz Barroso. Luiz, tendo em vista que os maiores impactos da pandemia para o setor elétrico são a redução da demanda e a inadimplência, como as fontes renováveis se relacionam com a retomada do crescimento, na sua opinião? Tá, gente, olha, bom dia, então, Marina, obrigado, pela pergunta. É ótimo estar aqui com queridos amigos, João, o André, o Rafael. Eu queria agradecer também ao Energia, aqui em nome da PSR, pelo convite, pela nossa participação. E a sua pergunta é muito ampla, eu sei que você me deu 3 horas para responder, né? Então eu vou começar bem devagarzinho, nenhum tipo de detalhe. Mas, olha, de uma forma muito ampla, hoje a gente tem, como consequência da Covid, o efeito da inadimplência, a redução de mercado, e que são efeitos que vão ter implicações diferentes, mas que são efeitos de mais curto prazo. No caso da inadimplência, existirão tratamentos regulatórios para isso, e no caso da redução de mercado, a principal consequência que eu acho que a gente tem na problemática da transição energética é o adiamento de investimentos, né? A recuperação da economia ela vai acontecer com um ritmo um pouquinho diferente, e esse próprio ritmo já teve uma de suas implicações sinalizadas num relatório recente que a EPE fez, que até sinalizou o deslocamento, em 2 anos, se eu não me engano, na necessidade da contratação de nova capacidade para o atendimento de potência, por exemplo. Então, a redução de mercado
vai afetar o volume de investimentos que o país e os países no mundo inteiro, isso é um problema global, vão precisar para atender o crescimento da sua demanda ou mesmo para substituir recursos existentes. Tá? Agora, o que hoje realmente, Marina, está no núcleo, eu acho, da sua pergunta, e que vai na esteira do Covid, né, é essa discussão sobre o impacto da transição energética e a oportunidade que o mundo tem em construir uma recuperação, vamos chamar aqui assim, em verde, né? Verde como o nosso painel aqui, fundo, né? Essa corzinha, que está distorcendo aqui a gente, toda a minha cabeça aqui fica piscando, estou adorando isso daqui, já estou olhando para cada um de vocês aqui para brincar qual é o que distorceu mais, tá? Até agora o que menos distorceu foi o André está bonitinho ali. Mas, uma imagem congelada. Imagem congelada. A nível assim, global, né, o que vem acontecendo é uma grande percepção de que existe uma oportunidade para, indo além do mundo das consequências da Covid, o mundo escolher qual é a pegada de carbono que a gente quer ter como planeta, né, após a recuperação aí da pandemia e nesse processo da construção da nova economia. E já existia um processo de transformação do setor elétrico, do setor energético em curso antes da pandemia, que não tem nada a ver com o Covid, que era o processo que você descreveu muito bem, que vinha por uma mudança tecnológica brutal no atacado, no varejo, trazendo novos atores e já causando uma mudança irreversível, mas que ela começou a ser acelerada com o Covid. E aí eu queria trazer uma informação, que eu gosto muito desse relatório, não sei se vocês conhecem, mas existe uma instituição chamada Bank of International Settlements, é o Banco Central dos Bancos Centrais, o BIS, eles ficam baseados na Basileia, na Suíça, e o BIS ele fez um relatório, que é público, recomendo todos a lerem, chamado Cisne Verde. Então, isso foi feito dia 20 de janeiro desse ano, na esteira do cisne negro, né, do Taleb, né, o Black Swan, eles fizeram o Green Swan. E, basicamente, o Green Swan, eles trouxeram para discussão qual é a consequência no sistema financeiro que os riscos climáticos podem ter. Eles ligaram o mundo do clima com o mundo financeiro. Eu achei isso muito legal. E esse relatório ele foi depois revisado em maio, não vou ter tempo de explicar tudo, claro, mas o grande marca desse relatório em maio foi classificar, por eles, né, não é por mim, foi classificar a Covid como sendo um green swan, tá? Como sendo um cisne verde. Né? E aí, na concepção deles, eles trouxeram, olha, os impactos adversos de mudanças climáticas, eles podem ser muito mais severos no setor financeiro global, o que teria um potencial de desestabilização econômica muito além das preocupações materiais que a gente tem com o verão vai ser mais quente, o inverno vai ser mais frio e tal. E isso conecta, sob uma ótica mais financeira, com a sua introdução, né, Marina, com a busca pela crescente descarbonização das matrizes energéticas. Exatamente. Mas eu acho que, como o João, André, o Rafael e você, todos nós aqui sabemos, quando o setor financeiro entra nesse jogo, a velocidade, o ritmo e a escala muda. Então, nessa esteira é que eu digo que vem a aceleração brutal da busca por processos que vão afetar a indústria como um todo e vão buscar e valorizar fontes de produção de baixo carbono. Sejam fontes essas de geração diretas, como a eólica, solar e tal, ou sejam mesmo fontes indiretas, como a resposta pelo lado da demanda, a eficiência energética e outras ações. E quando a gente traduz isso para o Brasil ele tem uma situação muito legal, porque o Brasil é um país onde a energia mais barata, ela também é a mais limpa, que ela é a renovável. Então, nós alinhamos dois mecanismos de forma espetacular. E o mundo hoje está começando a caminhar para essa direção também. Quer dizer, por muitos anos o Brasil comprou energia renovável mais barato do que todos os seus competidores globais, mas anteontem, na segunda e terça-feira, Portugal fez um leilão de renováveis, e essa notícia é bem interessante, o João já sinalizou que viu, e Portugal comprou solar a 12 euros o megawatt-hora. Tá? E teve um projeto solar lá que chegou até a oferecer um preço que parece ser um preço quase negativo, por uma razão muito específica. Né? Mas, independente do valor,
O que interessa é que a gente está comprando energia renovável a preços incríveis. E isso coloca, aí sim, as renováveis no centro desse panorama, tá? Que é chamado aí recuperação verde, os pacotes verdes. Aqui os governos de muitos países estão colocando muito dinheiro para ir na esteira da recuperação econômica do Covid, que no caso do Brasil é um pouquinho diferente, porque o Brasil não tem no seu governo uma capacidade financeira para jogar dinheiro fora, né? Então as prioridades de investimentos têm que ser bem feitas, mas o lema é, se a gente vai gastar um pouco mais na recuperação, que a gente gaste bem, que a gente gaste em ações que tragam retornos climáticos e também sociais, e os retornos climáticos estão cada vez mais importantes para o mundo financeiro. Então, exatamente dentro dos 7 minutinhos que você me deu aqui, não dá para você ver no celular, eu vou parar aqui na minha fala, tá? Para trazer para os outros colegas a oportunidade de colocar novos elementos. Muito obrigado, Marina. Perfeito, eu agradeço bastante, Luiz. João, já que o Luiz acabou citando você, o que é que você corrobora com esse entendimento, né, do Banco Central, dos bancos centrais, de que a descarbonização é mais importante hoje para o setor financeiro do que o ambiental em si, ou seja, ele afeta o ambiental, mas obviamente o financeiro é o que vai pesar mais. Você corrobora com esse entendimento? Sim. Obrigado a todos, obrigado, Energia, pela oportunidade aqui de a gente falar um pouquinho junto com os especialistas. O Luiz apontou bem aí o início, e eu concordo com ele, cara. O mundo agora é um mundo com a pegada verde, e, incrível que pareça, eu suporto alguns clientes meus aqui no Brasil de consumo, e o presidente, que é muito financeiro, falou assim: João, eu queria que você levantasse para mim a minha pegada verde de compra de energia, porque o pessoal que me empresta dinheiro está me perguntando isso. Eu falei, opa. Aí eu assustei, falei, o pessoal que te empresta dinheiro está perguntando se você tem pegada verde. Eu falei, e eu pego o dinheiro mais barato se eu tiver a minha pegada verde comprovada. Eu falei, legal. Aí eu comecei, isso foi faz um mês, tá? Eu comecei a entender por que a importância enorme, né, do mundo novo, e o pessoal financeiro, como o Luiz falou, encaixou bem essa nova pegada pós-Covid. O Brasil, particularmente, tem um potencial imenso, né, de solar, eólica. Isso está traduzido aí nos estudos da EP, como você bem falou. Enfim, eu vou bater no molhado, mas não. Mas, de qualquer maneira, a gente tem, sim, uma perspectiva muito boa das fontes renováveis, novas renováveis, como você falou, e que, de alguma forma, produzem energia como ninguém, né? Quer dizer, mais barato que eles não tem, né? Esse preço da Portugal realmente foi impressionante, foi anteontem, se não me engano, né, Luiz? E o Luiz, então, ainda como executivo há 2 anos atrás, pontuou isso bem lá naquela consulta pública 33, em que disse, olha, tem elementos que são bons de energia, e as novas renováveis são muito bons de energia, mas precisam de outros atributos. Então, os atributos novos é que a gente vai ter que perseguir, e uma forma de pagar e ter receita adequada para eles. E, de certa forma, o armazenamento via baterias ainda é uma perspectiva boa. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo, em mercados mais modernos, em que tem uma pegada, uma rota muito mais forte na questão da modernização do que nós aqui. Mas, de alguma forma, armazenamento é uma expectativa. A questão das reversíveis no Brasil sempre foi uma lenda, sempre se falou muito de reversível. Eu acho que talvez agora se encaixe também usinas reversíveis. Infelizmente, como você falou no começo, os nossos reservatórios são um grande armazenamento, mas hoje eles têm dificuldade de fazer variação de altura de reservatório muito rápida por causa da questão ambiental. Enfim, nossos reservatórios estão sendo um pouco restritos para esse armazenamento que a gente sempre quis. Então, mas basicamente, sim, concordo com o Luiz, a pegada verde é a nossa saída, sim. Então, os investimentos vão ser mais baratos, até porque o sistema financeiro está sinalizando que sim, que vai nessa direção, e o Brasil tem tudo para explodir, e esperamos que sim. Para frente, Brasil, e vamos ver se a gente sai desse problema como um todo. Obrigado. Vamos sair, com certeza.
Aproveitando que foi citado aí o tratamento regulatório, né, que a gente vai precisar ter para resolver a questão da inadimplência do consumo, eu gostaria de perguntar ao Rafael, muito se fala sobre a deficiência do arcabouço regulatório do setor elétrico brasileiro. Aproveitando o conhecimento popular de que é na crise que surgem as oportunidades, você entende que com a pandemia teremos a oportunidade de construir uma regulação mais robusta e ágil, que leve em conta os avanços tecnológicos e a demanda pela intensificação dessa descarbonização da matriz energética? Bom dia, Marina. Obrigado pela pergunta. É extremamente desafiadora e com mais de 7 minutos. Eu falo rápido, mas vou ter que ligar aqui a sexta marcha. Bom, eu acho que assim, essa pergunta traz uma visão não tão otimista e uma outra visão extremamente otimista. Então, começando pela má notícia, para a gente terminar bem aqui meus 7 minutos, eu acho que a questão não tão otimista é a questão da nossa falta de concatenação e simplificação regulatória e legal. Eu sempre digo que a nossa legislação e regulação do setor elétrico, ela não é nenhuma colcha de retalhos, um labor de retazos. Na verdade, uma bolsa de trapos. Porque a colcha de retalhos ela se encontra em algum momento. E a gente tem uma fragmentação e uma falta de concatenação tão grande entre legislação, regulação, regras e procedimentos, que isso se torna até mesmo uma barreira de entrada. Então, a ANEEL tem iniciado um trabalho aí de simplificação e consolidação da regulação, muito importante, seguindo as diretrizes do Decreto 10.139 do Governo Federal, que tem, obviamente, que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de médio e longo prazo, mas que, obviamente, a gente tem aí que seguir nessa toada. Mas tem uma questão legislativa que é mais difícil de mudar. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma lei que ensina o legislativo a fazer lei, que é a Lei Complementar 95. Pouca gente sabe. O Brasil tem uma lei que é feita por um garoto de 7 anos aprender a fazer uma lei. Diz, você tem que ter um assunto, você tem que incluir artigos que falem sobre esse assunto, você não pode ter contrabandos legislativos, só que a gente não segue isso. Então, é um pouco mais difícil da gente controlar o nosso poder legislativo e a criatividade deles. A gente lembra que há pouco tempo atrás teve a MP 735 para tratar sobre encargos. Ela tinha 6 artigos. 5,5, porque o último artigo é sobre vigência. Saiu a Lei 13.360 com 26 artigos. E tratando até uma questão que começou sobre encargos, acabou falando sobre excludente de responsabilidade de usina atrasada. Então, a forma como o nosso legislativo trata e utiliza, principalmente medidas provisórias para trazer alguns contrabandos e algumas questões pulverizadas, isso é difícil de controlar. Essa é a visão não tão otimista de que essa pandemia vai trazer aí uma solução para essa questão. A visão extremamente otimista que essa pandemia demonstrou, primeiramente, uma maturidade muito grande do setor elétrico. Eu lembro que em 2008, no aumento do PLD de dezembro para janeiro de 2008, a gente teve uma série de litígios, um mercado extremamente beligerante, poucos conflitos foram resolvidos na mesma negociação. Só que no escritório a gente tem mais de 190 discussões bilaterais de contrato, somente 12 foram para arbitragem. E agora, nessa questão sem precedentes da pandemia, realmente indústrias que foram muito impactadas com a questão da redução da atividade econômica, a gente tem uma maturidade no mercado. E aí surge a visão super otimista. Qual é? Estruturas que estavam, vamos dizer, um pouco esquecidas ou estavam sendo olhadas com menos atenção, com autoprodução, estão sendo extremamente buscadas. E aí vem a questão que o Luiz e o João muito bem falaram, que aí o dinheiro está trazendo, acelerando esse processo. Por quê? Porque a questão que os consumidores hoje, os grandes eletrointensivos estão buscando, não é só a redução de encargos, não é só aqueles 30, 35 reais por megawatt-hora que eles vão reduzir no pagamento de encargos, uma estrutura de autoprodução por equiparação, que é uma estrutura com base em lei, na Lei 11.488, mas sim a cumprir diretrizes internacionais do selo verde da empresa. Então, é uma maneira deles terem uma certeza e terem a certeza do fornecimento e conseguirem cumprir metas corporativas e dos seus próprios países, muitos deles europeus, de ter uma fonte de energia 100% renovável e por meio da participação em SPEs que gerem essa energia. Então, e esses modelos têm crescido muito. O ponto focal, obviamente, é uma redução no custo, mas muito também você ter uma fonte renovável no seu portfólio.
Então, eu acho que essa pandemia ela fez uma maturidade do mercado acelerar um pouco, e essas estruturas que estavam um pouco esquecidas acabaram voltando para poder serem discutidas. A gente tem aí uma série de projetos sendo anunciados, a gente tem uma série de consumidores buscando e colocando eles, ao invés de serem procurados pelos vendedores, pelos geradores, tem vários eletrointensivos colocando editais no mercado para poder buscar esse tipo de estrutura de participação societária para fins de autoprodução em energia renovável. Eu acho que esse é o principal, vamos dizer, quando a gente fala de questão regulatória, é o nosso principal ganho dessa crise. Consegui cumprir com 7 minutos. Obrigada, Rafael. Vou aproveitar o gancho que você falou da maturidade do setor elétrico brasileiro e perguntar ao Andrew o que você acha dessa maturidade do setor elétrico. Você acha que ela já atingiu a maturidade necessária ou nós ainda precisamos amadurecer mais o nosso setor? Eu acho que a gente precisa ficar mais atento ao que está acontecendo e acelerar algumas mudanças, né? Falando um pouco dessa oportunidade aí pela pandemia, a gente tem que entender que se essa pandemia fosse curta, vamos dizer assim, durasse um mês em termos de restrição de mobilidade, de isolamento e tal, as consequências seriam mais financeiras do que econômicas, né? É uma questão mais pontual de fluxo de caixa e tudo mais para todos os agentes, para todas as pessoas em geral. Quando isso vai se estendendo, os reflexos econômicos são muito mais profundos, né? Começam a aparecer. E esses reflexos econômicos fazem, especificamente no setor elétrico, que isso seja refletido sobre aspectos dos problemas do setor, né? Quando você planeja o setor e tudo acontece conforme planejado, fica fácil para a operação do sistema e fica fácil para todos os contratos, tudo está ali no meio desse sistema. O problema é quando você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, seja lá pelo lado da oferta, seja pelo lado da demanda, com que profundidade e com que extensão, né? Então, quando a gente tinha um sistema planejado centralizadamente, né, há 30 anos atrás, operado centralizadamente, investido centralizadamente pelo Estado, principalmente, quer dizer, era uma coisa muito menos complexa do que a gente tem hoje, né? Hoje essa complexidade é muito maior, com o sistema hidrotérmico, né? A parte de hidráulicas participando menos do sistema, com fontes novas, com características específicas, como é o caso da eólica, dessas renováveis mais recentes, vamos chamar assim, como eólica e solar, com características específicas, e o sistema tem um requisito. A regulação é um reflexo desse sistema todo, né? Do que se planeja e do que se quer. Ela tem que fazer a forma de se operar, de como os agentes vão se comportar, de acordo com um determinado planejamento. Esse é o grande desafio, né? A pandemia vem acelerar a necessidade de se mudar face tudo o que tem ocorrido. O Rafael colocou, nós temos a autoprodução agora ganhando um impulso interessante, a geração distribuída, então também nós temos novas coisas acontecendo, né? Preços de renováveis muito mais baixos, como foi citado, né? Já tinha essa sinalização anterior no Chile, no México, enfim, isso está cada vez mais presente, mas a gente não fala só de energia, né? Quando a gente fala do sistema, tem requisitos de potência, de rampa, de estabilização, de carga de frequência, reserva de girantes, etc. Quer dizer, tudo isso, a valorização dos atributos em geral, ainda não é uma coisa bem equacionada, né? Então, quando a gente fala da modernização do setor, de tudo que precisa ser feito, a gente tem um passo importante que começa agora, em janeiro do ano que vem, janeiro de 21, que é o preço horário. Mas nós temos outros passos para dar, né? Dentro de tudo que está previsto dessa a separação, por exemplo, entre a capacidade de produção, o lastro de produção e energia, propriamente dita, é um passo importante. Enfim, a gente tem outros passos para dar. Eu acho que agora vem nessa linha, tanto na pressão do ponto de vista da pandemia, né, do que colocou em xeque esse desequilíbrio entre oferta e demanda, que quando acontece é uma ruptura muito drástica, né? E também essa pressão verde, vamos dizer assim, que mexe com o planejamento dos requisitos. O sistema precisa de outros requisitos, não basta só colocar eólico, solar, seja lá o que for. Então, acho que esses são os desafios e realmente o setor precisa ter agora consciência maior de que realmente isso precisa ser implementado de forma estruturada, planejada, porque o desafio é gigantesco, né?
Muito obrigada, Andrew. João, vamos aproveitar, e ainda em relação a esses anseios pela descarbonização, a retomada do crescimento por meio das fontes renováveis, até que ponto as termoelétricas a gás serão imprescindíveis para compensar a intermitência das fontes renováveis e a partir de que momento as baterias ocuparão seu espaço? Está no mudo, João. João, a gente não está conseguindo lhe ouvir. Ainda está sem... Estás con el mute, Joao. No sé si me escuchas. Ok. Ok? Agora. Tá bom. Basicamente é o seguinte, obrigado pela pergunta, Marina. Esse tema é importante, que é a transição energética. A gente tem que ser bastante, de certa forma, competente para fazê-la sem colocar em risco a matriz. Eu não quero entrar no caso Califórnia aqui, mas o caso Califórnia desperta essas emoções aí sobre o tema, né, que teve agora recentemente alguns blackouts lá na Califórnia. Mas, deixando de lado isso, o fato é que a própria EP já percebe um crescimento imenso das fontes alternativas, novas alternativas aqui, eólica, 21 GB, 14 GB de solar, enfim. Mas o Brasil tem espaço para isso sim, como energia, tá? Só que tem alguns feitos que a gente tem que entender. Em maio desse ano, 25 de maio, se não me engano, a eólica do Nordeste, que é o berço das renováveis do nosso Nordeste, né? Ela gerou 80 megas às 8 horas da manhã. E um mês depois, mais ou menos um mês depois, 10 mil megas. Ou seja, essa é a intermitência que a gente está falando. Tá? Essa intermitência até levou um mês, mas a gente tem intermitências muito mais rápidas em questão de horas. Tá? Então, a gente tem que preocupar com a qualidade de operação do sistema. E aí, nesse tempo, que entra a questão das outras fontes para fazer frente a essa intermitência, né? Isso que você falou. E aí a EP tem perspectiva de colocar o gás natural com muita flexibilidade, o que eu acho muito difícil, tá? Mas, de qualquer maneira, tem um ponto nos estudos da EP que nos preocupam, que é ela percebe 21 GB novo de indicativo de gás, tá? De gás natural, com bastante flexibilidade, o que a gente acha muito pouco provável, pelo fato da contratação do gás, tá? E além disso, tem 15 GB que estão em risco de não ser mais contratado, de ser descomissionado, e esses 15 GB voltam mais ou menos 7 GB de IGM. Então, a gente tem um descomissionamento grande previsto pela própria EP na próxima década. Isso nos preocupa de que forma vai ser feito. Tá? A gente tem incertezas da questão da Covid, qual vai ser a recuperação econômica do Brasil, as reformas setoriais vão ser capazes de capturar essas receitas novas para a gente fazer uma transição mais tranquila. Então, esse tema da térmica nos preocupa muito mesmo. Tá? Além disso, existe a intenção do governo brasileiro de monetizar o gás do pré-sal. Tá? E em todas as soluções de gás no Brasil, todas foram alavancadas pelas térmicas de base no Brasil. Veja a GNL, veja agora a térmica do pré-sal, a perspectiva de térmica do pré-sal. Então, como é que a gente vai encaixar as térmicas de base? Existe um estudo feito pela CBE que 12 GB de térmicas de base seria razoável pela primeira onda do pré-sal. Como é que você poderia, de alguma forma, encaixar esses 12 GB? Isso é um desafio, né? Porque a gente tem 12 GB de térmicas de base, vis-a-vis, eu preciso de flexibilidade, que as hidrelétricas pode ser que nos dê, e talvez as térmicas de base possam compensar as hidrelétricas. Então, tem aí um tema muito importante para a gente avaliar em conjunto. Tá? Mas, mais do que isso, basicamente, o que o sistema está precisando, isso, como eu falei, o Luiz pontuou muito bem lá na CP33, é a questão de separação lastro-energia, que a gente particularmente chama de mercado de capacidade, mercado de confiabilidade, enfim. Então, compre os atributos adequados para que você faça frente a essa expansão notável que a gente tem de energias renováveis, das novas renováveis, e espero que continue a ter com o conhecimento do mercado. Porém, tem alguns pontos como segurança energética, a gente tem um certo receio com a questão energética que os estudos são feitos, porque me parece, essa é uma abordagem nossa, e eu posso consultar meus especialistas em hidrologia, a água que a gente simula não é a água que eu tenho. Então, como é a nossa matriz muito importante a partir da elétrica, então a questão da água é um tema fundamental. Água histórica, qual é a nova série para a gente fazer simulações futuras. Então,
Essa é uma preocupação de que talvez a gente não tenha água, que eu acho que tenho no futuro. Tá? Então, por que a térmica de base entraria nesse sentido? Tá? Então, seria a segurança energética vis-à-vis a energia que nos traz as fontes renováveis. E a questão elétrica, talvez o que mais nos preocupe, talvez tenha sido isso o evento Califórnia, não vou querer mais entrar em tema da Califórnia, a questão elétrica, mas a elétrica tem muito a ver com confiabilidade, adequação. Tá? E como é que eu vou pagar isso? Eu vou ter que ter produtos que paguem confiabilidade, eu vou ter que ter produtos nos serviços ancilares, porque os serviços ancilares é o último fronte da operação para comprar algum produto. Tá? E os serviços ancilares no Brasil é muito fraco, tá? Isso é péssimo. Tá? É aquele negócio, eu compro um prato, vem tudo junto, eu pago um pouquinho para o cara a mais, a gorjeta. É péssimo. Então, a gente já tem que ter um serviço ancilar muito bom, porque a gente não é mais capaz de prever tudo. Então, eu tenho que deixar para a última instância, que é lá o serviço ancilar, para comprar o que eu preciso. Tá? Então, eu tenho que ter, sim, produtos de confiabilidade, produtos de serviços ancilares, para que a gente faça. E o armazenamento entra aí. Quer dizer, assim que o armazenamento tiver a sua viabilidade econômica e financeira bem qualificada aqui no Brasil, ele vai entrar também nesses produtos, tal como a gestão da demanda e coisas desse tipo. Eu acho que tentei ficar aqui nos meus 7 minutos, então, eu acho que é uma visão ampla de tudo isso aí, que é a nossa preocupação, e fica à vontade por você. Obrigado, Marina. Eu que agradeço, João, você conseguiu ficar dentro dos 7 minutos. Deixa eu aproveitar a experiência do Luiz Barroso e perguntar para ele, assim, na verdade é mais a título de curiosidade, explicar um pouco mais como é essa questão da intenção do governo de monetizar o gás do pré-sal, que eu creio que é algo que nem todo mundo esteja muito a par. Olha, o Brasil ele é detentor de reservas significativas de gás que estão elevadas a uma grande profundidade. E essas reservas elas podem ser muito competitivas no óleo e elas têm gás natural associado. O gás ele vem junto, né? Então esse gás ele tem um custo de extração que é um subproduto do processo do petróleo. Ele pode ser muito volumoso. E o Brasil discute hoje qual é a forma de você monetizar esse gás. E tem 2 caminhos, né? Um caminho é quanto que o sistema, país Brasil, pode absorver desse excedente de gás que nós teremos. E um outro caminho é os próprios donos do gás pegarem aquele volume e exportarem para o mercado internacional. Possivelmente eles vão competir com eles mesmos, né? Porque eles são os grandes players no próprio mercado internacional também de gás natural liquefeito. Então, quando a gente olha para o caso brasileiro, a dúvida natural que existe é quem conseguiria fazer com que esse gás fosse absorvido, né? Qual é o mercado? E aí entram essas 2 linhas de raciocínio. A primeira que o João descreveu, que é uma linha de que, olha, precisamos de termoelétricas âncora, termoelétricas com produção constante, né? Flat, ou seja, na base, para gerar essa âncora do consumo de gás, e o resto, a indústria, se desenvolve automaticamente. E entra uma outra linha que concorre com essa, que é até a linha que eu particularmente mais gosto. Eu não gosto dessa primeira linha, mas da segunda linha, que é a linha de que, olha, o gás ele tem que entrar aonde ele agrega valor econômico, né? Então, o gás ele é um combustível substituível, ele é um combustível que ele pode substituir e pode ser substituído, e no meu modelo mental, o gás do pré-sal ele tem que entrar aonde ele agrega valor econômico e valor ambiental. Então, na minha visão, o valor ambiental ele vem entrando, substituindo usos de outros energéticos mais poluentes. Existe um espaço brutal para a substituição de óleo diesel e óleo combustível e outros energéticos na indústria, no setor de transportes, por exemplo, mas sobre um enfoque econômico. Então, se o gás, nós fazemos essas contas lá na PSR, mas existem preços de gás que, se o gás chegar naquele preço determinado, na faixa, por exemplo, de $7 ao consumidor industrial, a indústria poderia praticamente triplicar o seu consumo, com o setor de transportes também. Para o setor termoelétrico, a mesma coisa. Tá? Então, existem preços que deixam tecnologias equivalentes em relação aos mesmos serviços que o sistema vai precisar, e eu acho que essa discussão ela tem que ser travada sob a ótica econômica, porque, caso contrário, o Brasil corre o risco também de estar criando uma situação que é ter um gás barato, mas através de políticas públicas forçadas e através de critérios não econômicos,
gerar de um gás barato uma tarifa de energia elétrica mais cara, por exemplo, tá? O que não é o objetivo sistêmico. Mas essa é uma boa discussão, eu acho que a gente precisava de muito mais tempo para detalhar. Mas são efetivamente dois caminhos que hoje são legítimos de serem discutidos e que estão aí na mesa. Muito obrigada, Luiz. Vamos aproveitar a importante contribuição do Andrew no setor nos instrumentos derivativos, né, e fazer uma pergunta, Andrew, considerando essas contribuições do desenvolvimento dos instrumentos derivativos de energia, que apresentam grande importância para a visibilidade de preço para o mercado, e considerando os desafios de financiabilidade que já foram citados, inclusive pelo Luiz desde o início, nesse momento de crise, como você acredita que esses instrumentos podem contribuir para o crescimento das fontes renováveis? Andrew, você está sem som. Isso. Os derivativos, só para a gente alinhar um pouquinho, né, eles são instrumentos financeiros. Né? A diferença do derivativo de uma negociação de energia, por simplesmente de compra e venda, é que hoje a energia é negociada através de contratos lastreados em algo físico, né? Ou seja, existem registros e validações, passa pelo CCE, existe essa sistemática. O derivativo, ele deriva do ativo físico, né? Ele é um instrumento puramente financeiro em que alguém pode se proteger com relação a variações futuras de preço. Né? Então, alguém acha hoje, por exemplo, que essa energia vai valer daqui a algum tempo X, e aí ele trava essa condição em termos financeiros, o que pode servir como hedge para operações que ele faça, seja em termos de compra por parte do consumidor, seja em termos de um gerador que quer se proteger contra essas variações, né? Ou até como laço mesmo de energia para ele poder fornecer. Então, esse é um instrumento que pode ser utilizado com essa função, no sentido de ajudar as fontes renováveis a terem um elemento a mais de enquadramento de risco na sua implementação de solução. Agora, o derivativo, que hoje o BBCE está colocando agora, ao longo desse segundo semestre, em operação, né, através da plataforma, ele também é um instrumento que é apenas um instrumento dentro da evolução do mercado. Né? Conforme o mercado foi evoluindo, nessas condições que nós falamos, por exemplo, a separação de gasto de produção ou de confiabilidade da parte energia em si, isso ajuda muito a um instrumento financeiro desse tipo poder ser mais utilizado, né? Porque você tem um elemento mais redondo para ser utilizado como um instrumento de hedge. Ele pode ser utilizado também como um instrumento de especulação, de alavancagem ou de arbitragem, né, em termos de preço, que é algo que hoje existe já na comercialização, né? Todos sabemos que entre os dois elementos que interessam, propriamente ditos no setor energético, que é a geração e o consumo, existe ali todos os elementos importantes de comercialização, de equilíbrio, de liquidez, de harmonia entre prazos e volumes das duas pontas, que é desempenhado pela essa parte de comercialização e que implicam também, e muitas vezes, uma alavancagem, uma arbitragem de preços e volumes. Parte disso pode ser deslocado para essa parte financeira, trazendo um benefício para o mercado, né? Esse benefício acaba deixando mais puro aquele elemento, menos giro na parte física, vamos dizer assim, e mais, nesses casos, na parte financeira. Se a gente separar esses dois aspectos, é importante destacar também que, até em efeitos com relação à tributação, são aspectos diferentes, né? Se você faz o uso derivativo como hedge, ele tem uma tributação diferente e menor do que uma tributação simplesmente pela alavancagem, arbitragem ou especulação, né? Evidentemente, existem os requisitos, isso tem que ser contabilizado, né, separadamente, existe todo um requisito para que isso seja efetivamente reconhecido pela Receita, mas é um instrumento que acaba sendo importante. Mas, de novo, isso é um dos elementos que evolui conforme o mercado. No primeiro momento, os derivativos que vão estar disponíveis no mercado de energia são derivativos, são contratos a termo, né? Não são outros derivativos, como opções, como swaps, enfim, são contratos a termo, ou seja, aquele contrato é levado até o final, e com a evolução do mercado, se espera que tenha um mercado com opções, evidentemente, lastreado numa
possa dar mais segurança, inclusive, para essas operações, né? Eu acho que esse caminho ajuda muito em termos de geradores que querem estruturar produtos, que podem ter nesse instrumento uma administração melhor do seu risco, e até consumidores, que podem também travar o seu risco, né, de contratação através de instrumentos desse tipo. Muito obrigada, Andrew, por sua colaboração. Rafael, aproveitando, né, que o Andrew falou que são contratos a termo, né, que hoje usam os derivativos, e que isso vai trazer mais segurança para o nosso setor, seja na geração, seja para os próprios consumidores. Você acredita que a nossa regulação do Brasil está pronta para o uso dos instrumentos de derivativos? Bom, obrigado, Marina. Obrigado, Andrew. Eu acho que tem certos momentos que a realidade se impõe. A gente está no momento que tem dois grandes movimentos acontecendo, um dependente do outro, e são correlacionados. Um é a abertura do mercado, que vai acontecer, está no PLS 232, já está acontecendo a redução de barreira para o consumidor especial passar a acessar outras fontes de energia, e você tem uma ampliação no mercado, e você já tem instrumentos financeiros que são necessários para poder dar mais segurança nessas operações. A gente tem que lembrar que o próprio contrato registrado no ambiente livre já tem uma natureza financeira, como o Andrew disse. Ele já é o contrato, basicamente, que é um hedge contra variações de preços de mercado. Quando um contrato, por mais que ele tenha um lastro no final do dia físico, quando um CCL, quando um PPA no ambiente livre, ele cai, ele é reduzido pela CCE, ou o seu registro é cancelado, você tem a energia continua sendo fornecida. O que acontece é uma exposição ao preço PLD. Então, ele já tem uma certa natureza. E, ao longo do tempo, os agentes vieram modelando produtos de swap, produtos com esses contratos que já se aproximam no mercado. Junto com isso, a gente vê, nesses últimos 2 anos, um ingresso cada vez mais forte do mercado financeiro no setor de energia, seja por meio de participação em comercializadoras, ou seja, os bancos diretamente entrando no setor. E você não tem como desvincular esse mundo financeiro e trazer produtos como os derivativos para trazer segurança e financiabilidade, bancabilidade para o setor elétrico. Eu dou sempre o exemplo dos contratos do varejista no setor de energia. O varejista foi uma figura criada lá nos idos do ano 2013 para poder trazer liquidez para o mercado, ou seja, possibilitar que comercializadores pudessem representar uma gama de pequenos consumidores e fazer um outro tipo de produto e facilitar o ingresso de consumidores para a CCE. A gente sabe que a operação na CCE não é fácil. O consumidor que está na CCE sozinho, sem um representante, sem uma inteligência interna, ele é afogado com centenas de relatórios mensais, ele acaba não tendo como gerir essa complexidade do setor elétrico. O varejista, em 8 anos de existência, ele praticamente não é utilizado. Ele é utilizado em pequena escala no Brasil. Por quê? Porque a regulação traz uma série de amarras. E isso vai ter que ser alterado, isso vai ter que ser ampliado. A figura do varejista vai ter que ser modificada. E nessa alocação de risco, utilizando mecanismos financeiros, vai ser essencial. Porque se a gente imaginar que o varejista vai ser uma pequena distribuidora na CCE, que ele, por conta e risco, vai representar e vai fazer toda a contratação, e aí em grandes volumes, não para consumidores individuais, mas para a sua carteira inteira de consumidores, você tem instrumentos de hedge, instrumentos derivativos que vão fazer uma proteção desses riscos, facilita e, obviamente, no final da cadeia vai reduzir o custo para esses pequenos consumidores que vão ingressar, esperamos que ingressem o quanto antes no setor elétrico. Muito obrigada, Rafael. Nós recebemos aqui várias perguntas, né, das pessoas que estão nos assistindo. Eu vou selecionar alguma delas. Primeiro vou perguntar para o João. João, como está a expansão das renováveis no ACL, já que os leilões para a CR já não estão comprando? Boa pergunta. O ACL, o pessoal fala que o ACL adora comprar barato, e é verdade. Então, as mais baratas são as renováveis. Então, agora, eles estão comprando muito ACL, e muito renovável, as solares, eólicas estão fazendo autoprodução, venda de PPA de longo prazo, enfim. O ACL virou a expansão das fontes renováveis, e tem um percentual fantástico, tá? E, basicamente, esse é o novo mundo, é o que a gente espera. Aí, desde a CP33, dando essa portabilidade para o consumidor, abertura de mercado, e é isso aí, a gente vai ter que ter
o ACL entrando como comprador, sim. Então, isso é fantástico. Inclusive, o nosso querido BNDES melhorou muito na gestão da Carla Primavera. Ela já criou várias linhas de crédito, reconhecendo a capacidade de compra do ACL, que não é comprar 20, 30 anos, gente, é compra 5 anos no máximo, um pouquinho mais, enfim. Então, o BNDES já montou estruturas de financiamento para atender o ACL, então é fantástico. Então, não só a gente não vive só de ACR, a ACR está cheia de problemas sobre contratação, não sabe o que vai ser da vida, né? Distribuidora, separa, não separa. Então, vamos de ACL. Então, a ACL agora é a nova onda das renováveis. Então, a gente vê isso com bastante estímulo e bom para todos nós que estamos aqui, que trabalhamos também com a ACL juntos. Obrigado. Nada. Marina, Oi. posso fazer um comentário? Né? Claro. O que o João falou, eu acho que ele colocou com muita propriedade isso. A gente só tem que lembrar, em termos de planejamento, né, do sistema, que o crescimento do ACL com as fontes renováveis intermitentes, vamos dizer assim, todos os outros atributos, os serviços ancilares, etc., têm que ser providos para o sistema. Né? Então, aí é que eu queria só comentar que esse desafio fica maior ainda, né? Porque se for feito do modo atual, na realidade, é o consumidor cativo que paga todos esses serviços pela expansão. Então, você tem alguém no mercado livre, vamos dizer assim, que compra uma energia limpa, bastante interessante, preço interessante, mas alguém está pagando esses outros atributos todos. Né? Esse é um desafio para o planejador, para o regulador, né? Como é que consegue colocar isso daí em funcionamento. E quanto mais esse mercado se desenvolve, mais surge um problema, inclusive, para o operador, né? Porque essas outras fontes vão entrando livremente nesse mercado, isso tudo. Essa urgência de revisão, então, nesse planejamento, com todas essas características, fica cada vez mais presente. Né? Só essa observação. Muito obrigada, Andrew. Luiz, eu gostaria de perguntar para você o que o preço horário reflete nas renováveis. Olha, essa pergunta ela é tão boa que eu vou ter que pedir ajuda para os universitários. Né? E eu estou olhando para um deles aqui, que é o Andrew, porque o Andrew está nesse mercado, tá? Como comercializador, eu acho que até ter o feeling dele também é muito bom. Eu acho que o preço horário ele é um avanço fantástico para o Brasil. Né? O Brasil ele chega nessa discussão muito atrasado e ele tem como papel de trazer informação econômica sobre o que está acontecendo em cada hora, né? Então, se naquela hora falta energia, falta potência, o preço vai subir, ou se sobra, o preço vai cair. Eu acho que no caso das renováveis, ele vai trazer a valorização correta da energia produzida por cada uma das fontes. Então, no caso da solar, se o sol ele ocorre no momento de maior carga, por ar-condicionado, no calor, no verão, nos meses de verão, e o preço subir naquelas horas, a solar tem um benefício que isso é um valor para ela, né? Obviamente que se você tem uma tecnologia como a eólica, que venda de madrugada, no momento que o preço está mais baixo, aquilo também tem um custo que precisa ser corretamente assinalado. É importante ressaltar que esses custos e benefícios, né, essa valorização econômica correta, ela já acontece hoje de forma natural no setor. Ela apenas não é explicitada, porque nós não temos a granularidade de preço. Agora, existe, para não me estender muito na resposta, até porque eu acho que seria muito bom escutar um pouquinho do Andrew também, existe uma miríade de impactos na comercialização, no processo, em produtos, em complexidades e tal, e principalmente na gestão de riscos, que vai mudar bastante com a entrada do preço horário. Mas, Andrew, por favor, conta um pouquinho como é que você está vendo pelo lado do mercado mesmo, né? Pois é, eu acho que ainda não está totalmente entendido pelos agentes os reflexos dessa introdução do preço horário, né? Eu acho que também tem muita gente ainda esperando isso entrar em operação e verificar o que vai acontecer efetivamente em termos de comportamento. Mas tem razão, acaba tendo um problema potencial aí a ser equacionado, principalmente na gestão de risco disso daí. Vou exemplificar. Muitos contratos, por exemplo, até do ponto de vista do consumidor, eles compram sem a modulação conforme carga, ou seja, ele compra flat, e hoje ele está sujeito até a patamares aí de cargas diferentes, mas isso reflete muito pouco em preço. E pode ter um problema de falar, olha, eu comprei X megawatt-hora, alguém me entregou X megawatt-hora, e mesmo assim eu estou tendo que pagar um adicional,
porque o consumo dele ocorre em horas de preço horário diferente do que aquele que foi colocado. Então, começam a ter coisas do ponto de vista do consumidor, ele vai buscar, eventualmente, produtos para se equilibrar, né? Ele pode comprar um seguro, alguém que coloca, fala, eu compro, eu te regulo entre a sua compra flat que você fez e a sua necessidade de modulação, eu te entrego esse produto. A mesma coisa em termos do gerador, né? O gerador, ele pode falar, eu tenho uma certa curva de produção, seja ela eólica, seja ela solar, né? Que são as mais variáveis, vamos dizer assim, e alguém vai fletar, vamos dizer assim, essa curva dele. Falar, ok, alguém está querendo comprar de um outro jeito, eu preciso fletar. Vamos lembrar que entre o gerador e o consumidor, o papel de comercializador é exatamente esse, né? Prover produtos para dar não só volumes, prazos, a liquidez adequada, mas agora também o preço horário mais adequado, né? Eu acho que esses são aspectos que vão passar a ser introduzidos. Tem fontes que vão, inclusive no aspecto de geração, valer um pouquinho mais, outras valerem um pouquinho menos, dependendo da sua forma de produzir, mas isso também tem valores diferentes para cada portfólio administrado. Por exemplo, uma comercializadora ou uma geradora com comercialização que tem um determinado portfólio, aquela fonte produzindo uma determinada curva pode ter mais ou menos valor de acordo com a sua parte pressurária. Então, acho que essa é uma introdução importante, e só lembrando também que, do ponto de vista de consumidor, a gestão disso tudo, a gestão fica muito mais complexa e cara, né? Se a gente tinha antes aí 156 preços por ano por submercado, né? Nós vamos ter agora 8.760 preços por ano por submercado. Então, a gestão disso, obviamente, vai ficar mais complexa, né? Perfeito, Andrew. Nós recebemos uma outra pergunta aqui selecionada do público. Eu vou direcionar para o Rafael. Rafael, estou pedindo para comentar sobre a indicação do governo de reduzir o subsídio de TUSD e TUST para renováveis e o novo imposto sobre carbono. Vai em linha com a tendência global? Bom, obrigado pela pergunta. Acho que uma das questões que mais estão sendo discutidas, ainda mais quando você fala de bancabilidade do setor elétrico na ACL, contratos de longo prazo, não só nesses 5 anos, né, João, mas contratos de 15, 20 anos, a gente tem que falar dessa questão e tem sido, vamos dizer, o campeão de pedido de pareceres segurança jurídica e manutenção do desconto da TUSD. Eu acho que toda vez que a gente fala de um subsídio, de algum tipo de incentivo, ele está diretamente correlacionado com a necessidade daquela fonte. Então, sem entrar nos meandros numéricos, que aí eu me arriscaria a passar vergonha perante o João, perante o Andrew e o Luiz, de quando é que esse benefício passa a ser realmente necessário ou não, é certo que se a fonte ela atingir um nível tecnológico, um nível de competitividade, ela para de ter na essência, a necessidade de ter um subsídio para que ela seja competitiva. Se ela está sendo vendida mais barata do que as outras fontes, então começa a ter uma justificativa conceitual, e aí os números eu deixo para os especialistas, do subsídio ser reduzido ou ser extinto. O que é importante, isso não pode ser esquecido nunca, é a segurança jurídica. Não se pode nenhuma proposta de redução do desconto da TUSD ou de acabar com esse desconto e você transformar isso no benefício ou no mercado de carbono, ou no mercado de certificados ambientais, você não pode esquecer a segurança jurídica. E nesse aspecto, a sinalização que a gente tem hoje do PLS 232, que já tinha lá na CP33, é de uma segurança jurídica de um período de transição, ou seja, não só as outorgas vigentes não serão impactadas, como, mesmo depois da lei sendo publicada, você ainda vai ter um período de que as novas outorgas ainda terão o benefício, somente um prazo que hoje está previsto no projeto de 2 anos, é que você teria um novo regime. Então, eu acho que a gente tem que... o subsídio ele é feito para acabar. O benefício ele é feito para acabar a partir do momento que você consegue igualar e trazer competitividade entre as fontes. Quando esse benefício vai acabar, essa ponderação, aí vão para os especialistas, para quem sabe dos números, para saber quando é que ele chega. E a importância que a gente tem jurídica é segurança jurídica. E isso está muito bem endereçado no projeto de lei. Você pode ter uma transição um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas jamais atingir as outorgas vigentes. Isso que é essencial. Muito obrigada, Rafael, pela contribuição. Bem, nós temos poucos minutos aí para um encerramento, mas ainda dá tempo da gente fazer mais uma pergunta que nos foi enviada. Gostaria de saber se existe no mercado brasileiro planos referentes ao uso do hidrogênio para a geração de energia elétrica.
Barroso, você pode responder essa pergunta? Resposta: planos, não. Estudos de oportunidades, sim. A gente poderia falar horas e horas sobre isso, mas existe uma oportunidade, sobretudo o hidrogênio verde, produzido a partir da eletrólise a partir de renováveis, mas isso é uma ideia, existem barreiras econômicas de custos elevadas e não existe um plano com uma meta para a inserção disso no Brasil no momento. Muito obrigada. E eu vou fazer uma última pergunta direcionada para o Andrew. Andrew, teremos futuros padronizados, além de opções de compra e venda de energia, com liquidez no mercado, ou ficaremos limitados aos contratos a termo? O que precisamos para desenvolver esses outros derivativos? Infelizmente, temos pouco tempo para a sua resposta. Na verdade, é uma evolução, né? Precisa ver o que o mercado vai aceitar com esse mercado, com esses contratos a termo, mas a evolução é, tendo uma clearing, né? E é isso que se imagina, uma contraparte central que dê garantia para as operações, aí sim, a gente passa a ter um mercado de opções com liquidez, em que alguém pode comprar e vender esses contratos com mais liquidez. De novo, isso depende de algumas outras coisas, de evolução regulatória no setor, como, por exemplo, separação do laço de produção, de capacidade, da questão de energia, para que ela seja efetivamente uma commodity, pode ser mais facilmente transacionada. Mas esse é o caminho. Muito obrigada, Andrew. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pelas contribuições, e vamos encerrar com uma mensagem final de cada um de vocês, curtinha e rápida, sobre o resumo do que seria, de fato, para vocês a oportunidade central na retomada do crescimento na pós-pandemia. Podemos começar pelo João. Obrigado, Marina. Foi muito bom estar aqui com vocês, especialistas aí para bater um papo sobre o futuro nosso, que, sem dúvida, é um futuro renovável. Isso aí não tenha dúvida. E com toda a cautela necessária, a gente vai atingir. O Brasil é muito bom em todas essas fontes e a gente só tem que saber quando entrar economicamente viável todas elas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Luiz, você pode dar a sua contribuição final? Obrigado a todos. O desafio do Brasil pós-pandemia é o desafio de todos os países. Temos uma audiência aqui internacional. O Brasil tem as suas próprias vantagens no seu mix energético, com hidrelétricas, transmissão e renováveis. Tem a oportunidade no gás, mas tem também seus desafios, que estão na modernização dos marcos regulatórios e na busca pela sustentabilidade financeira dessa indústria, principalmente na recuperação pós-pandemia, voltando à sua pergunta inicial e o comentário do Rafael. Obrigado a todos, foi ótimo estar com vocês. Obrigada, Luiz. Rafael, passamos para você. Bom, obrigado a todos, foi um prazer imenso estar com vocês. Eu acho que, como o Luiz falou, ele leu meus pensamentos. O que a gente tem hoje é que olhar agora na modernização e na evolução. Parar de olhar a crise, começar a voltar a olhar o PLS 232, voltar a olhar para uma transição concatenada e com segurança jurídica da geração distribuída e projetos de autoprodução, PPA de longo prazo e ampliação no mercado. Agora a gente tem que olhar para o futuro e de uma maneira concatenada, consolidada e sem fragmentação. Bom dia a todos, obrigado. E obrigado por você, Marina, pela ótima condução. Muito obrigada, Rafael. Andrew, você vai finalizar o nosso painel. Que honra, né? Eu acho que a palavra-chave nisso tudo que a gente falou sobre os desafios do futuro é a transição, né? A gente tem uma certa noção do que se quer, aonde a gente quer chegar como sistema brasileiro. O desafio é como implementar isso. E, principalmente, essa transição. Qual é o período, sempre, como o Rafael falou, o Luiz e o João, mantendo os contratos, né? Quer dizer, mantendo a estabilidade legal, e como a gente chega, parte disso, para chegar onde a gente precisa chegar. Essa transição é o grande desafio e precisa ser muito estudado. Foi um prazer participar, uma honra poder estar aqui com todos vocês, né? E com quem está assistindo, e até a próxima. Muito obrigado, Marina. Obrigada, Andrew. Obrigada a todos que nos assistiram. Foi uma honra estar com os renomados especialistas do setor elétrico no painel, e vocês podem continuar assistindo aos outros painéis da energia que estão disponíveis no site. Um abraço a todos.